Bom dia! Bom dia, Jacir! Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia! E hoje sextou, hein? Sextou? Então o que você vai fazer de bom no final de semana? Conta pra gente aqui. 92589895. A gente tá ao vivo na live do Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, na live também do Instagram 95FM Curitiba, interagindo com você, disponíveis aqui para responder perguntas, para poder ler aquilo que vocês mandam, para interagir com vocês, porque essa troca é muito legal, ainda mais num período que a gente está vivendo aí de distanciamento social, com restrição de com quem a gente conversa, hein? A gente está aqui, gente, aproveitem, disponíveis para vocês. E nós estamos aqui para aprender também. Hoje falando sobre descasamentos. Divórcios bem resolvidos. Veja bem, isso é raro, hein? Por isso que a gente quer inspirar você que está passando por uma situação parecida a viver com um pouco mais de sabedoria, esse compartilhamento de filhos, de família que escolhe viver separada, porém continua sendo uma família num outro formato. Já que chegou lá, pelo menos fazê-lo da melhor maneira possível, né? Exatamente. Então, hoje eu escrevi um monte de coisa aqui que é muito importante, que eu não quero me perder, né? Mas quando as duas pessoas, elas se percebem como não sendo mais indivíduos, quando é um casamento em que um acaba anulando o outro e que eles não estão felizes e que a solução foi viver separada mesmo, não tem como você botar conta disso para os filhos. E eles crescem com tantos problemas, gente. Eles crescem com culpa, eles crescem com vários traços na personalidade deles, porque enquanto os pais ficam fazendo uma guerra entre si, um para diminuir o outro, usando as crianças, que às vezes é aquela ponte de livre acesso que transita nessas duas casas, nessas outras duas realidades, cada ida e vinda vem com informações, só que a criança se sente muitas vezes como uma bomba, porque ela está levando uma informação, trazendo outra informação, e o ex-casal fica como se estivesse num campo de espionagem que não acaba. E isso é muito ruim para o desenvolvimento delas, porque a gente, quando passa por uma situação dessa, acaba ensinando o filho a mentir, a ser dissimulado, a vasculhar algum tipo de informação, a acusar, como o Jacir está dizendo. Então, é muito perigoso a gente educar com exemplos quando está tudo bem e, de repente, esquecer que a gente tem que continuar educando com aquela intencionalidade quando não está tudo bem, né? Às vezes eu não queria passar por aquilo, eu não queria minha família desfeita, porém aconteceu. Se aconteceu, pé no chão, sabe? Calma no coração, e é o momento de pensar antes de agir, não agir por impulso, respirar fundo e aí sim tomar decisões acertadas e centradas. Vamos colocar da seguinte maneira, põe isso na cabeça de uma vez por todas, porque é uma realidade universal. Nós, onde nascemos, é a nossa primeira escola. A primeira escola da vida que nós temos é a casa dos nossos pais. Então, nós temos essa escola para aprender. Nós aprendemos a segunda escola da vida quando a gente sai para a rua, quando a gente encontra os amigos, quando a gente vai para a escola. E mais tarde, nós não temos a terceira escola, que é o casamento. O casamento é a prova final. Isto é, tudo que você aprendeu é tão importante que tudo que você aprendeu durante a tua estada na tua família, lá fora na rua, vivendo, todo o teu nível de experiência, você leva para uma casa. E você colocou filhos. Eu digo para você, não destrua a família dos filhos, porque essa prova final que você está tendo, que é o casamento, a duração do casamento, lembra-se quando você fazia uma prova e você saía de lá, até você falou, nossa, aprendi coisas na prova. Foi na prova que eu me toquei de algumas coisas e aprendi. E ali a vida é um aprendizado constante. Agora, o que nós não podemos esquecer, que esta família que nós estamos destruindo e acabando, terminando, seja por bem ou com mais ou menos dor, essa relação que está terminando, não é a relação com os filhos. A família continua dos filhos. E eu preciso ter esse olhar para os meus filhos com amor. Então, respeitar a mãe dele, respeitar o pai dele, respeitar a dor daquilo que você tentou e, infelizmente, não conseguiu. A decisão da separação, ela é um momento de se redescobrir, de se refazer, de se reencontrar. Quando a decisão foi tomada, é hora de cada um encontrar esse ponto de equilíbrio, buscar essas ferramentas dentro de uma história de vida construída até então,
né? Não é só do período da relação, mas como lidar melhor com essa situação sem fazer com que outra pessoa pague essa conta. Né? Aqui estão perguntando se isso é alienação parental, mas isso é uma outra situação. A alienação a gente pode. Exatamente, tá, Bernadette? Eu acabei de ver aqui que você mandou uma perguntinha, a gente já fala disso. Mas quando a gente está falando de casamento que envolve construção, que envolve sonhos, que envolve parcerias, casamento é uma sociedade. E uma sociedade, quando ela se desfaz, o que a gente faz? A gente divide o que era de cada um e se responsabiliza pelos atos. E é isso que a gente precisa fazer para manter uma família saudável, com a saúde mental que a gente já falou aqui. Então, quando um casal resolve não viver mais junto, ele precisa, pelo menos, manter respeito, empatia, essa reciprocidade, para ter um equilíbrio, para que as crianças não se sintam como torcedoras de times rivais. Sabe, eu conheço casais que estão há mais de 10 anos brigando na justiça, já fizeram divórcio, já estão com tudo na vida resolvido, já estão casados, já têm filhos, inclusive, só que esse primeiro casamento deles continua gerando brigas na justiça por detalhes. Né? Um querendo pegar o outro a vida inteira. E isso acaba sendo muito prejudicial para todo mundo que convive com eles. É a prova permanente da imaturidade. Agora, nós precisamos ser dignos dos nossos filhos. E quando a gente coloca no coração esse padrão de pensamento, a Cláudia está muito certa quando ela diz terminou a relação, não terminou a família. Claro que a gente tem que pontuar aqui que uma família sem filhos, que o respeito perdure, que o respeito entre os dois siga, não deu certo, tentaram, acabou, é um acidente de percurso na nossa vida. A gente tem que respirar com amor, lembra do perdão, lembra do agradecer, lembra da reciprocidade, tantos temas que a gente vem trazendo aqui, para que você vá construindo pouco a pouco essa mentalidade de superconsciência cada vez maior, que é pensar além, pensar mais, pensar bem. Então pense bem antes de querer sacanear o outro, o ex, a ex. Pense melhor para que você possa ter uma vida maior. A Cláudia colocou agora em termos de redescobrir-se, refazer-se e reencontrar-se, eu diria até um pouquinho diferente. Eu tenho que de fato me descobrir diferente, eu tenho que me fazer diferente, me encontrar de uma maneira diferente e não refazer o que estava lá atrás, senão eu vou acabar repetindo meus erros. Veja, o que vai fazer que você só vai mudar de endereço. Eu vejo que às vezes uma paciente chega para mim e fala, doutor Jacir, eu não aguento mais, eu vou mudar de cidade. Eu falo, cuidado que isso vai levar você junto. Entende? Quer dizer, eu preciso refazer, eu preciso crescer, eu preciso me transformar, eu preciso ter passado por aquela prova, aquela aprovação e sair maior do outro lado. Exatamente. Quando a gente fala em refazer, é justamente isso que o Jacir falou. É fazer de novo, é construir novamente com toda a tua história, não é começar do zero. A gente recomeça a partir de uma experiência já vivida. Quando a gente fala de casais que continuam brigando por longa data, eu tenho uma certa impressão que é isso que mantém eles unidos ainda. De fato, a imaturidade faz com que poucos são capazes de transcender essa luta pelo poder. Tanto é verdade que havia um amor lá atrás quando se conheceram, haviam sonhos, haviam expectativas. E esses sonhos e expectativas, quando são infantis, eu tenho os meus sonhos, as minhas expectativas em relação à Cláudia, que é minha companheira, eu quero que ela se encaixe na minha verdade. Tanto que eu fiz um livro inteiro sobre isso, verdade, realidade, insanidade. Por que insanidade? Porque eu tento encaixá-la no meu quadrado, dentro da minha perspectiva, e ela tenta encaixar na dela. Como a gente não consegue, por imaturidade, a gente não consegue enxergar, não conseguimos ter a superconsciência, a gente separa. Não deu mais. Aquele é um isso, aquele é um aquilo, aquela é isso e aquilo, e aí a gente joga a culpa no outro. O maior papel de imaturidade é jogar a culpa no outro. E os filhos, coitados, sofrem demais. E se você não é capaz de enxergar o sofrimento, a dor no coração dos filhos, que inclusive, tadinhos, geralmente num divórcio, eles se sentem culpados. Eu preciso acolher meus filhos. Eu preciso chegar com amor. Isso é uma relação que de fato não vai para frente, não dá certo. Eu tenho que sentar com eles, conversar, explicar com calma, explicar que o papai só não vai morar mais na mesma casa, que as situações são diferentes, enfim, tem tanto amor para dar. Deixa eu aproveitar esse tema que ele está falando, assim, nessas discussões potentes, então a mulher está na cozinha, joga prata no chão, quebra tudo, o homem acaba gritando e acaba parecendo violento, e a criança está assistindo assim, olha, tipo ping-pong, olha para um, olha para o outro, se assusta com isso, e o pior, isso aconteceu 1, 2, 3, na 10ª vez, a criança está tendo isso como normalidade. E é aí que mora o perigo, porque ela vai crescer um dia e vai encontrar isso como um padrão para ela.
E a partir do momento em que ela entende que isso é o normal, que gritar, que quebrar as coisas, que ofender o outro, que ser agressiva é uma resposta, porque é o padrão que ela conheceu, aquilo que a gente já falou aqui. Fala português, a criança vai falar português. Você vai falar com uma linguagem agressiva, a criança vai entender isso como uma resposta para várias situações da vida dela. Então, dentro de casa, gente, é onde estão sendo plantadas as sementes que constroem comportamentos dos nossos filhos. Então, quando a gente fala que superconsciência é fazer um mundo melhor a partir de você, é a partir de mim, é a partir do Jacir, é a partir de cada um de nós, porque os nossos filhos é que vão refletir todo esse pensamento privilegiado que a gente vem trazendo aqui, de pensar antes de agir, de evitar um impulso, de não agredir o outro, de respirar antes. Isso é muito importante, por isso que eu quis. Sim, e aprender isso. Exatamente isso. Nós falamos ontem de bullying. Agora você entende, essa criança que está passando por um sofrimento tremendo em casa, uma dor crônica dos pais, que jogam, descarregam, às vezes até culpam os filhos por causa daquilo. Por que eles culpam os filhos? Porque eles não conseguem separar, às vezes por causa dos filhos, e vivem uma dor. A criança vai para a escola morrendo de dor, se sentindo a última pessoa do mundo, se sentindo culpada pela dor dos pais. Ela passa na carteira de um coleguinha e dá um tapão na orelha do coleguinha, porque ela está aprendendo essa linguagem, e ela simplesmente vai ser acusada sem que as pessoas consigam entender aonde se originou isso que nós tentamos mostrar ontem na história do bullying, onde se originou a dor. Eu não estou simplificando isso, eu estou usando como exemplo de possibilidade, porém isso é muito grave. Agora pensa você que está em casa com o teu filho, com a tua filha, e você, na hora de dar uma bronca, quanto tempo você leva falando daquela bronca, daquilo que não pode, daquilo que ele fez errado, se ele bateu no coleguinha da escola, se ele desobedeceu e tudo mais. E quanto tempo você leva elogiando o teu filho por algo legal que fez? O que a criança aprende e que muitas vezes ela vai para a escola e ela pratica o bullying com alguém, ela não está retraída, ela está fazendo algo porque ela está mostrando que ela está com dor. O que ela faz? Ela está chamando atenção. A atenção que muitas vezes ela não tem em casa. Então, a criança dá muitos sinais. Quando uma criança está fazendo alguém sofrer, usando dessa agressividade que ela está entendendo como um padrão dentro de casa, isso aí acaba sendo um traço muito perigoso dessa personalidade dela, que reflete uma falta de equilíbrio dentro de casa. Vamos colocar de uma maneira positiva agora, que a gente está batendo bastante, porque tem gente desligando o rádio assustado, né? A superconsciência não veio aqui para falar dos problemas que muitos conhecem, porque até estão vivendo isso, ou já viveram isso, ou vão viver. O que nós estamos aqui é porque essas coisas não aconteçam mais. Então eu preciso ter superconsciência para ser gente, para ser um ser humano digno de estar aqui, digno de ajudar os outros, de cooperar, colaborar e de viver melhor. Eu preciso ter superconsciência para ser pai. Eu preciso entender meu papel de pai, teu papel de mãe, você compreender o papel de marido, de casal, de família. Quais são os papéis dentro daquela relação? Teu papel de função paterna, materna, função casal, o papel dos filhos, o papel dos avós, da família de origem, que muitas vezes você nem sai de casa, casou, mas só saiu do endereço, ficou lá. Então, tantas dores que são provocadas no casamento, é superconsciência de você, superconsciência do casal e superconsciência para você ser um cidadão do mundo. Filhos foram feitos para o mundo. Nós não fazemos filhos para usarmos os nossos filhos, para mantermos dentro de um quadrado. É por isso que eu sempre falo, sabe aquela história do ninho vazio? O ninho fica vazio depois que os filhos casam ou embora depois de mais tarde, porque o ninho já estava vazio. Só que havia aquela criançada, aqueles adultos correndo pela casa que não tinham saído ainda. Não existe ninho vazio, existe o meu coração vazio. Quando o meu coração está cheio, eu gosto muito do Samitiba, que falava assim no livro dele, ele colocou dessa maneira: filhos foram feitos para o mundo. Filhos são como navios, não foram feitos para ficar no porto. Eles vão de criança e voltam, vão e voltam, até alçar grandes mares. Eu adorei essa frase que ele utilizou. Então, essa visão que a gente precisa ter do mundo, lembre-se que você também era um filho que foi para o mundo. Então, vá definitivamente, seja digno dessa relação, desse casamento. E quando a relação não dá certo, seja digno da separação. A separação tem que ser feita com amor, assim como começou. Ah, mas ele não sei o que, ela assim não dá, porque eu não aguento. Querido, desculpe, isso é criancice. Não deu certo, é outra visão, é outra realidade, é outra maneira de enxergar as coisas. Agora, o que seria alienação parental? Eu saio de casa e como eu não consegui maltratar minha mulher mais, que até eu estou longe, eu vou
usar toda a força em cima do meu filho, da minha filha, para jogar contra a mãe e ela contra o pai. Isso é tão comum que passou a ter um nome. Isso é protegido pela lei. Isso é você tão infantil e criança que é capaz de jogar um filho, usar o amor de um filho contra a pessoa que um dia você disse amar tanto. A dor, o sofrimento que você sente no divórcio, que eu senti, que todo mundo sente, é uma dor a ser respeitada. A gente precisa aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a compreender e aprender a viver em gratidão. Porque como eu falei que cada vida é uma escola e aquela prova final que a gente está fazendo durante o casamento faz com que aconteça o que no nosso coração? A gente cresça sem parar. E a gente cresce e aprende. Você precisa aprender, porque senão você vai simplesmente mudar mais uma vez o endereço, encontrar outra pessoa para poder aprender a lidar com as tuas dores. Não vai dar certo de novo. Cresça. Vamos nós todos crescer. Todo casamento e todo descasamento, ele precisa de bases sólidas para se construir, para a gente se reconstruir. E ninguém é obrigado a fazer o outro feliz. Isso também é ilusão, isso é expectativa. A partir do momento em que você está feliz, que você está em paz com você, fazendo aquilo que você precisa fazer para se desenvolver, para ter plenitude de vida, você acaba contagiando a todos a viverem com esse equilíbrio, com harmonia e tudo mais. Saber fazer escolhas no momento de vulnerabilidade também é muito importante, porque você está configurando um novo formato de relação que envolve consciência de cada integrante da família. E isso é ultra importante, não é muito importante, é ultra importante, já que a gente tem que preservar o nosso passado, ter equilíbrio com o nosso presente e ao futuro Deus pertence, né? O futuro a Deus pertence, é isso que a gente estava falando. Então, quando a gente fala de uma reconstrução respeitosa, a gente está falando de uma manutenção de família. E no próximo bloco, a gente vai conversar com a Vanessa, que foi casada com o William e que conseguiu uma história de descasamento com um final feliz. Isso não quer dizer que ela não sofreu, que eles não sofreram. Isso quer dizer que os dois tiveram bastante coerência na tomada de decisões na vida deles para não prejudicar os filhos, porque numa decisão de divórcio é lógico que as pessoas sofrem, mas essa escolha de viver separado depois de 24 anos de relação, eles tiveram 2 filhos, a decisão pela separação, por viver cada um numa casa, a gente pode ficar pasmo, mas foi melhor para os dois, né? No momento da separação é evidente que houve sofrimento, que houve algum problema, que a Vanessa vai contar pra gente daqui a pouco, mas todos conseguiram manter a sua saúde mental através de um ponto de equilíbrio chave para todo esse processo. A gente já volta e conta melhor essa história. Não sai. Eu vou ter que explicar no vídeo, que vai ser muito engraçado. Não é preciso deixar de comer comida chinesa. Os primeiros casos foram identificados na China. Porque na live, essa decoraçãozinha eu estava brincando. Mas no vídeo não aparece nada. Dessas chinesa e para encomendas. Tudo bem, bom dia, Vanessa. É verdade. Eu vou te deixar no retorno. Mas estava tão bonitinho, né? Carregando. Mas imagina os outros no vídeo. Tá bom? Vou te colocar no retorno aí. Então você põe a arte ali de um coraçãozinho, ó. Pois é, e fala assim, na live. Foi engraçado essa vez. Olha ali, ó, que bonitinho, ó. Estamos de volta com um bloco do Super Consciência, hoje falando sobre descasamento. Eu não vou falar que é divórcio, porque parece que tem litígio nessa história. Descasamento com um final feliz. E é isso que a gente espera para quem está passando por esse período de readaptação ou para quem já tem uma adaptação formada, mas que precisa fazer um upgrade das suas emoções, pensar antes de agir e não fazer com que os filhos sofram com essa falta de respeito, com essa coisa de vasculhar a vida um do outro, dessa guerra que acontece e que muitas vezes acaba trazendo um sofrimento prolongado por muito tempo. Hoje a gente está bombando aqui na live do Facebook. Eu vou dar um bom dia, vou aproveitar agora para dar um bom dia para Karina Siciliano, Will Felipe, Bernadette Araújo, William Fleming, que é o descasado, hein? Ó, a sua ex-mulher está aqui, hein? Esperando para falar com a gente. Karina Siciliano, fica de olho. Marcelo Mendes, José Garcia Souza, Bernadette Araújo, Marcelo Mendes, que está falando que os filhos dependem da harmonia do casal, que esse é um tema muito importante. O Joelson Chilista, espero que eu tenha falado certinho o seu nome, Joelson.
ele estudou comigo também na minha turma de escola. Paulo Malucelli, Sérgio Boca, Carol Horst, José Geraldo Noronha. O chefe chega aqui e fica falando aqui na porta e quer que eu finja que ele não tá aqui, entendeu? É muito engraçadão, né? Tudo bem. Gabriel Schmidt, que tem me mandado muitos coraçõezinhos na live e que por isso que eu estava fazendo assim, ó, pra quem não entende. Essa eu preciso explicar. Foi muito engraçado, eu comecei a rir porque ela estava fazendo assim, acompanhando os coraçõezinhos e carregando coraçõezinhos. Eu falei, mas eu tô gravando um vídeo ali que não vai aparecer os coraçõezinhos, eu só vou achar com cara de doido. Ó, Nicolau da Costa tá com a gente também, Fran Grossi, de São Paulo, Wagner Cozzolino, Arthur Uchoa, Carlos Niepsniak, Paulo Roberto Marques, Carol Horst, João Sampaio, Fernanda Fernandes da Rocha, minha amiga jornalista, incrível, apresentadora, Marili Covello, Luiz Carlos Pereira, Patrícia Solalinde do Rio, amiga que eu amo tanto. Na linha, a gente tem a Vanessa. A Vanessa foi casada com o William, eles tiveram 24 anos juntos e eles conseguiram preservar a história da vida deles, mas com uma categoria, sabe, com uma grandeza de espírito que eu fiquei, assim, muito, muito admirada, feliz, sabe, porque são pessoas como esse casal que inspiram tantas outras a superarem adversidades, a encontrarem novos caminhos, a manterem respeito e equilíbrio. E olha, claro que eles sofreram, claro que não é legal você ter uma sensação de jogar 24 anos no lixo, pensar, não deu certo. Deu certo sim, a relação deles é que não deu certo. E eles tiveram essa coerência, essa consciência. Bom dia, Vanessa. Tudo bem com você? Tudo bem e você? Também, graças a Deus. Você e teu ex-marido têm uma relação perfeita de ex-casados. Conta pra gente como é que vocês conseguiram preservar o lado bom da vida. Eu acho que, infelizmente, parece uma exceção isso, né? A gente conseguiu e, como você falou, não foi fácil. No momento da decisão ali da separação, existe mágoa. E principalmente da pessoa que recebe, né, a decisão. Então é um momento que quando as pessoas vêm me perguntar como a gente conseguiu isso, a calma toda, eu acho que esse é o ponto chave, assim, quando a gente percebe que chegou o momento do final da relação, comunica, conversa a outra pessoa, entender que a outra pessoa vai se sentir magoada, vai ficar triste, e vai ter reações. E essas reações, às vezes, são no impulso ali, são do momento, não são da pessoa. Então, se a gente conviveu tanto tempo com a pessoa, amou tanto aquela pessoa, a gente precisa entender que aquilo vai passar. E não reagir da mesma forma, né? Com palavras duras ou com atitudes duras. Eu acho que é o momento da gente receber a consequência da decisão e ter serenidade para saber que aquilo vai passar, aquele momento ruim vai passar, mas desde que a gente não reaja da mesma forma. Quer dizer, o grande segredo... vira guerra, né? Exatamente. Eu acho que aí que começa a confusão. A Vanessa está falando, assim, de uma quantidade de informações e de mudanças que todo mundo, quando está saindo da sua zona de conforto, se sente tão desconfortável a ponto de reagir, de agredir, de falar algumas bobagens, depois se arrepende porque fez isso de cabeça quente e acaba vendo o outro como um rival. Ela precisou de uma dose de empatia muito grande para entender que o ex-marido dela estava sofrendo, que era melhor relevar aquilo que ele estava fazendo naquele momento, porque aquilo não caracterizava quem ele era de fato, porque ela conhece o coração dele. Então foi um momento de saber esperar a poeira baixar, mas com toda o discernimento, com toda a consciência, a coerência que a situação exigia, porque tem filhos envolvidos aí no meio, né, Vanessa? É mais ou menos por aí. Sim, exatamente. Porque a gente, às vezes, quando está numa discussão normal, às vezes levanta a voz ou coloca palavras que depois se arrepende, como você falou. Agora, se o outro vir no mesmo nível, essa discussão só aumenta. Isso vale para tudo, né? Para amizade, para casamento, para trabalho, para tudo.
Agora, num momento de rompimento, eu acho que é mais delicado ainda. É a hora da gente segurar, né? Um dos dois, pelo menos, segurar isso. E esperar baixar e não entrar nessa guerra, porque daí depois não acaba nunca mais. Como você falou, tem casais de 10 anos de briga e os filhos sofrem com isso, né? Então, nós conseguimos esse rompimento tranquilo também por isso. Porque nessa hora aí do rompimento, eu não entrei na guerra. E depois o William conseguiu entender o que estava acontecendo, entender o que seria melhor para todos nós. As crianças entenderam também, tanto que a gente decidiu não colocar isso na escola, porque com os professores, porque a gente sabe que quando a gente conversa alguma coisa com os professores que aconteceu em casa, às vezes qualquer reação da criança na escola, os professores acham que foi por causa daquilo, né? Uhum. Então a gente decidiu, não sei se foi o certo, mas a gente decidiu não colocar isso e esperar. Porque se as crianças tivessem alguma reação, os professores viriam falar com a gente. E daí a gente iria conversar com os professores, explicar o que estava acontecendo. Isso foi no início do ano e a gente só conversou com os professores no final do ano. Então, realmente, foi a prova que as crianças passaram por toda aquela turbulência ali, tranquilamente, sem sentir tanto, né? A gente entende, assim, que essa intencionalidade em continuar educando com amor, com valores, com princípios e com cuidado. Vocês têm 2 joias, 2 tesouros que são herança dessa relação que não deu certo. Mas quando você consegue preservar esse coração dessas crianças, tudo fica muito mais claro, porque as crianças conseguem perceber que elas estão vivendo em ambientes, em 2 ambientes, transitando por eles, que são saudáveis, que tem alegria, que não tem discussão, que não tem um ambiente tóxico para eles, porque muitas crianças hoje, elas convivem em casas onde os pais não conversam, ou eles mal conversam, ou eles se agridem, e isso é um padrão normal, porque o casal não tem coragem de assumir que a relação já era. Né? E quando você consegue preservar o coração das crianças e entende que dando suporte, falando a verdade, conduzindo toda essa fase de transição, inclusive na escola, para que a separação de vocês não seja o motivo de várias outras situações que pudessem acontecer consequentes ali na escola, foi muito acertada essa decisão de vocês. Isso não quer dizer que não houve sofrimento. Isso quer dizer que vocês souberam lidar com a situação, é diferente. Eu acho que todo rompimento tem sofrimento, né? Mas, assim, não foi uma decisão tomada de uma hora para outra. A gente conversou muito durante anos, podemos falar, assim, sobre a nossa relação, até chegar nesse ponto, nessa decisão. Então, foi uma coisa pensada, foi uma coisa que é complicado, né? São 24 anos de convivência, então a gente, lógico que não quer o rompimento e existe o sofrimento, mas assim, a partir do momento que a decisão está tomada, que a gente sabe que vão ter consequências boas e ruins, a gente precisa ter a consciência para administrar essas consequências. Não adianta você achar que aquele dia que eu falei que não queria mais o casamento, acabou ali e ponto. Não, vão existir consequências, né? E agora a forma de você administrar essas consequências faz toda a diferença. Com você, com a outra pessoa e com a família toda. Então, claro que existiu o sofrimento, claro que existiu coisas ruins, mas, como você falou, às vezes o casal tem medo, tem receio de tomar essa decisão para os filhos não sofrerem, mas acho que o ambiente tóxico também é pior para as crianças. Se o casal não está bem junto, na mesma casa, as crianças percebem e
vão ter aquilo como exemplo de relacionamento e pode ter consequências ruins para a vida toda. Então, eu acho que o casal tem que ser saudável na mesma casa ou depois da separação. Exatamente. Isso não quer dizer que qualquer briga, que brigas de casal acontecem, que qualquer briga, a saída é divórcio, é separação. A gente não está estimulando isso que aconteça. Mas quando esgotam as possibilidades de uma relação de casal, dessa parceria que o prazo de validade acabou como casados, isso não quer dizer que a gente está estimulando que todo mundo procure o divórcio como uma saída feliz. Ela é uma reconstrução, ela é demorada para que se estabeleça um equilíbrio, porque quando a gente tem uma casa feliz, quando a gente tem um lar saudável, a gente consegue prosperar em todas as outras áreas da vida da gente. Então eu acredito que essa reconstrução de vocês, apesar de ter consciência, apesar de vocês terem planejado isso e de terem a cabeça fria e de você não ter entrado naquele primeiro momento de impulso, que eu acho que é a grande chave para que a relação de vocês não perdesse o respeito, não perdesse todo o brilho da história que vocês viveram. Isso não quer dizer que tenha sido fácil. Não é isso, Vanessa? Isso, exatamente. Não é fácil, né? Como eu comentei, foram anos de conversa, de tentativa, né? Mas também eu acho que tem que ter o ponto certo de não chegar à falta de respeito. Porque eu acho que quando o casal chega a esse nível de não ter respeito mais um pelo outro, aí qualquer coisa é mais complicado. A convivência dentro de casa se torna insuportável e uma separação também vai ser mais difícil. Então, acho que é importante o diálogo do casal para que não chegue a esse ponto da falta de respeito, né? Exatamente. Sabe que o José Geraldo Noronha, que é amigo em comum aqui da gente, ele está dizendo que no final de tudo isso, a amizade de vocês ficou muito mais forte, que falou mais alto. E tem vários amigos online aqui acompanhando, sabe? Então, eu queria que você contasse justamente isso, Vanessa, da relação de vocês ter ficado fortalecida, da cumplicidade, da amizade, do respeito, da admiração, de toda essa empatia que vocês construíram ao longo de 24 anos de história e que a relação de vocês não deu certo, mas que você continua sendo a melhor amiga dele, que vocês continuam conversando e que vocês sabem o que acontece na vida um do outro sem que isso atrapalhe a relação que vocês hoje tenham com outras pessoas. Que a relação de casados acabou, mas os filhos estão preservados e o respeito de vocês também. Isso é outra coisa muito mágica que faz com que esse descasamento tenha um final feliz, porém com uma separação no meio, porque vocês estão juntos, mas separados. Eu acho que o relacionamento amoroso, ele tem várias etapas, tem vários sentimentos, né? E a gente chegou no final do relacionamento ali, já com essa amizade, né? A relação homem e mulher estava desgastada, mas a amizade, o companheirismo sempre existiu. E depois de passar daquele primeiro momento de turbulência ali da separação, que a gente foi se ajeitando, esse sentimento da amizade prevaleceu. Então, a gente conseguiu manter isso. No início, assim, a gente conversava somente sobre as crianças, né? Porque eu acho que todo mundo que tem filhas, é difícil você não ter um diálogo com o pai ou com a mãe, né? Alguma coisa a gente sempre tem que conversar, então a gente conversava sobre as crianças, sobre as decisões, sempre tranquilos. E isso foi evoluindo para partilhar outros momentos da vida. Quando entrou uma pessoa na vida dele, que ele me apresentou e a gente foi conversando, e assim foi, a gente foi criando essa amizade depois também, né? E não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Fazem 4 anos que estamos separados e isso foi construído aos poucos também. E hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma grande amiga dele, ele é um grande amigo meu, e a gente conversa sobre todos os assuntos. As outras pessoas que chegam na nossa vida, eu acho que num primeiro momento podem estranhar, porque não é o mais comum,
podem ter um sentimento de ciúmes, mas assim, é rápido que isso termina, porque as pessoas entendem que é só amizade mesmo. É uma relação de amizade apenas. E hoje vocês são procurados para dar conselhos para casais que estão passando por isso, muitas vezes, né? E conselho voluntário, porque cada um tem uma área de profissão e tudo mais, mas como essa história foi muito bem sucedida, as pessoas estão se espelhando e eles estão, como ex-casados, inspirando as pessoas a terem uma melhor convivência. Isso que vocês estão fazendo é o que a gente chama de superconsciência. Isso é ter a cabeça no lugar, é fazer com que a gente pense antes de agir, que a gente não reaja por impulso, que a gente não transforme as dores cada vez maiores e mais profundas e mais difíceis de conviver para todo mundo que está envolvido nesse processo. Isso. As pessoas que estão pensando em divórcio ou que estão passando pelo divórcio conversam com a gente e perguntam mesmo, né? Tanto para mim como para o Ira, mas como você consegue? E eu nunca tinha pensado sobre isso, né? A gente foi vivendo, mas depois de tantas perguntas, depois de ver que realmente isso chamava atenção, é que eu comecei a parar para pensar o porquê que deu certo, né? E aí que eu cheguei naquele ponto que a gente conversou, que eu acredito que seja no início ali, quando você recebe a notícia, você saber administrar essa hora, para não entrar numa guerra que depois só piora. Você sabe que aqui uma live que está participando aqui com a gente, a Bernadette, ela está contando que quando o irmão dela separou, ele jogou fora o álbum da família, de casamento e tudo mais, e que ela naquele momento guardou esse álbum e hoje ela já está preparada para dar esse álbum para o sobrinho, que é quem merece ficar com esse legado, porque já abaixou essa poeira. A pessoa que está passando por um período de separação, ela quer rasgar todas as fotos, Isso. ela quer acabar com todos os vestígios, quer tacar fogo, jogar pela janela. A gente sabe um milhão de histórias. É o impulso que a gente comentou, né? Uhum. E é essa parte que a outra pessoa precisa entender que vai passar. E que passa, gente. Sabe? Dá para viver de um jeito feliz. Muito obrigada, Vanessa, por você ter participado. Aqui tem a Nicole Golin, que o William está dizendo que é cunhada, comadre e tudo mais, que está participando. Madrinha do nosso casamento. Né? E assim, a madrinha do casamento, ela é a madrinha do descasamento, porque com certeza ela continua gostando muito de vocês e acompanhando o sucesso na vida de vocês, separados e felizes. Isso é muito positivo. Vanessa, o nosso tempo de entrevista já está chegando ao fim. Eu quero que você fique de olho nos comentários aqui nessa live, porque muita gente pode, inclusive, ter perguntas para você a respeito. E se você puder participar e, de repente, tirar dúvidas e inspirar, claro, e quiser fazer isso, a gente vai ficar muito feliz. Tá bom? Claro, fico de olho, sim. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente, ainda mais de um tema que causa tanta dor, mas de um jeito leve, simples e que faz com que a vida se torne um pouco mais fácil para viver. Obrigada a vocês pelo convite e espero poder ter ajudado outros casais, outras pessoas. Obrigado, Vanessa. Ajudou sim. Então não sai daí que a gente já volta com Super Consciência no próximo bloco. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje falando sobre descasamento, sobre o divórcio que nos separa e que a gente precisa muitas vezes, e na maioria das vezes, aprender a deixar essa poeira baixar para manter a saúde mental de todos os envolvidos da família, amigos e tudo mais. Então, superconsciência é justamente isso que a gente vem trazendo aqui. É você trabalhar com todos os teus recursos internos para pensar antes de agir sem causar mais sofrimento e sem prejudicar a saúde mental de todas essas pessoas e não sofrer mais, né? Já é difícil recomeçar. É um momento que está precisando de uma energia quando muitas vezes a gente está sem energia. Não é fácil, mas se é o momento e se é necessário, que seja feito da melhor maneira possível. A gente está hoje com bastante gente participando, eu fico muito feliz com isso aqui nas redes sociais. Vou dar um bom dia para Mari Coelho, para o Fábio Santos, para Nicole Golin Mellen, Rosângela Maria Silveira, o William Fleming, que era o ex-marido da Vanessa, que estava participando. Ele é. Marco Miguel, que é um amigo que está assistindo de Portugal. Carlos de Almeida Coelho, Guilherme Balão, que é amigo nosso daquela turma de escola. A Carol Horst, Fernando Manelli, Gabriel Schmidt,
O Gilberto Oliveira, querido, que está comendo pão de queijo, hein? O Joel, não vou esquecer do pão de queijo dele. Um dia a gente vai aí, viu? Sair da rádio e vai comer pão de queijo. A Vanessa Curvadora, inclusive, ela tá aqui online, hein, gente? Eu pedi para ela durante a entrevista. Ela é a nossa entrevistada, então quem quiser fazer perguntas para ela, aproveita o momento aqui, tá? Que ela e o William estão aqui participando. Isso pra gente é muito bom. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém aqui no nosso Bom Dia. Porque tem gente que depois que termina o programa, manda recado pra mim, falando assim, esqueceu de me dar bom dia. A filhinha, hoje, quando a gente tava vindo pra rádio, ela disse assim, mamãe, hoje eu vou jogar um beijo pra você quando você estiver na rádio, com amor. Olha só, que Mas coisa ela fez linda. para compensar uma coisa que foi complicada. A mamãe falou, filhinha, desce aqui para dar tchau pra mamãe. E ela falou o quê? Vou jogar um beijo pra você. Vou jogar um beijo vou jogar. daqui. Eu falei, ai, peguei. Mas antes disso, ela falou uma coisa pior ainda. Ela falou, filhinha, você vai escutar a mamãe e o papai na rádio hoje? Ela falou, não, atrapalha meu filminho. O filme é o desenho que ela tá assistindo. Essa é uma menina muito bem resolvida. Mas é amor, tá? É amor. Ó, o Luiz Carlos Pereira também tá aqui com a gente. Então, gente, quando a gente fala de um descasamento saudável, a gente tem que se espelhar em relações que deram certo. E relações que deram certo mesmo que seja um final feliz, cada um na sua casa. Veja, eu acho muito importante, primeira coisa que eu quero começar a falar aqui, porque é extremamente importante. Nós não estamos aqui para apoiar o divórcio. Nós não estamos aqui para incentivar o divórcio, apoiar o divórcio. Nós estamos aqui para ajudar quando é inevitável. Isto é, ajudar sempre. Eu escrevi um livro chamado Amor, Cérebros e Escolhas em 2005, porque eu dava minhas palestras, eu via pessoas se divorciando, e 5 pessoas estavam divorciadas e voltaram porque leram meu livro e escutaram minha palestra. Esse então, livro é perigoso. Se esse livro é estiver em perigoso. dúvida. Eu falo, as pessoas têm... É um risco. Olha, divorciados e voltarem, documentado isso. Veja bem, eu não estou falando aqui porque a gente não espera. Eu escrevi porque achei que ia fazer bem, e quando vi os pensamentos foram bons. Tanto que surgiu, a superconsciência vem sendo construída desde 2003. Nós não estamos hoje aqui falando da boca para fora de uma coisa que a gente leu ali na esquina. Tem muito fundamento. Agora, diminuir as sequelas que vão acontecer no casal e nos filhos é um objetivo máximo. Isto é, você principalmente nos filhos, porque o casal já está se dando conta e sofrendo. Agora, veja bem, nós temos que entender que a Cláudia falou aqui que ninguém é obrigado a fazer o outro feliz. Mas eu vou te falar que ninguém é obrigado a fazer o outro infeliz. E da mesma maneira, você também não é obrigado a ficar infeliz numa relação. Uma relação de dor, uma relação de manipulação, uma relação possessiva, ninguém merece isso. Então são escolhas. Mesmo na minha palestra Amor, Cérebros e Escolhas, chega um momento que eu falo assim, desejo bem a quem partiu. Isto é, para que você possa entender o perdão, o ressignificado de todos os aspectos e fazer com que o teu coração viva melhor, elaborando o passado, mas não vivendo o passado. As pessoas que usam de alienação parental, que continuam sofrendo, elas carregam o passado nas costas e insistem em não largar o pacote. Imagine você carregando uma mala gigantesca, pesada, viajando com aquela mala, se você poderia deixar aquela mala para trás. Vou contar aqui que a Bernadette, ela está participando aqui, a Bernadette Araújo, ela contou que a avó dela, lá na década de 40, ela se separou. Naquela época era muito raro ter algum divórcio na família. E o pai dela, o pai da Bernadette, carregou muita dor, muito sofrimento, provavelmente muita culpa. E que ela, enquanto filha, tentou fazer com que ele ressignificasse isso, entendendo o perdão, entendendo uma série de coisas, porque aquilo era uma relação que a avó dela, que a mãe dele já não convivia, não era mais feliz, mas que a família inteira sentiu esse abalo. Imagina, gente, divórcio na década de 40, mal era falado. Na minha adolescência, era raro e muito pior ainda, as mulheres, elas eram mal vistas quando elas eram desquitadas. Isso era horrível, era um rótulo muito malvado, com as filhas de mulher desquitada. Lembra disso? Lembro, eu passei por isso, eu vivi esse tempo, né? Agora, veja bem, nós recebemos pelo menos uma pequena parte da vida.
E com essa pequena parte da vida, a vida vai nos contando uma história diferente, conta uma história diferente para cada um. Eu já falei, a gente quer empurrar a nossa história, a nossa verdade para cima do outro, é muito complicado. Esses significados, essa autoestima que a gente vai construindo, a gente começa numa convivência dentro das nossas casas, na rua, como eu falei depois, e depois com outra pessoa que a gente julga amar. Julga não, muitas vezes a gente ama, mas às vezes é só carências e necessidades. Mas o amor, eu sempre falei, o meu livro lá no começo chamava-se Construção do Amor, porque eu passei a acreditar que amor é uma construção feita com intencionalidade. Você coloca a tua intenção nessa relação. Se a relação não deu certo, agora coloque a tua intencionalidade da melhor maneira possível numa ex-relação. Isto é, numa vida, e eu vou insistir aqui, principalmente se houverem filhos, esses filhos precisam reconhecer os pais como fortes, porque é a história da mentalidade que eles vão construir para a vida deles no futuro. Pensa numa coisa, superconsciência é pensar lá adiante, planejamento estratégico, visão de futuro. A dor e o choro dos teus filhos numa relação ruim tem boa parte na culpa de uma relação que você não conseguiu construir no coração deles. Isto é, eles vão repetir padrões da mesma maneira, como a Cláudia falou no começo, que eu sempre falo, nós aprendemos a falar português, vamos continuar falando português, até a hora que eu decido falar alemão, mas eu vou ter que ter gasto de energia para falar outra língua, e a língua do amor é a mesma coisa. Eu preciso aprender, estar aberto a esse aprendizado. Então, reconhecer as minhas ilusões na vida, as ilusões que eu tive, que eu construí, a expectativa, não tem palavra pior do que uma expectativa daquilo que eu espero que o outro traga para mim. Onde é que estão meus recursos internos? A força que eu tenho no meu coração para poder olhar para minha esposa e falar, eu vou te elogiar, eu vou te amar, eu vou te dar presente. Sabe as linguagens do amor? Eu vou respeitar você, eu vou reconhecer você, eu vou reconhecer os meus erros, as minhas dificuldades, porque eu quero aprender. Enquanto a gente não reconhece erros, não há aprendizado nenhum. Então, conviver bem e sem medo deve ser antes do casamento e deve ser depois do casamento. Isto é, não tem coisa mais linda do que um pai entregar uma criança para a mãe entregar a criança para um filho, mesmo que esses dois não durmam mais juntos. E a criança vai entender esse processo de uma maneira diferente e sempre com muito amor. A Meire Gandinha, ela está contando aqui que quando ela era criança, ela vivia num ambiente tóxico, que os pais discutiam muito, e que lá na frente, quando eles se separaram, ela sofreu muito e ela carregou por muitos anos essa culpa da separação dos pais, e que isso acabou abreviando boa parte da vida dela, bloqueou a vida dela, bloqueou o coração dela e fez com que ela sofresse muito. Quando a gente falou essa semana de ressignificar o sofrimento, e que a gente, ontem inclusive, que a gente falou de bullying, não chega, isso não tem nada a ver com o bullying, mas quando a gente está com um sentimento que machuca a gente, muitas vezes a gente está com uma oportunidade de olhar para dentro da gente, de ressignificar isso e de ficar um pouco mais forte, que normalmente acontece quando a gente amadurece, prestando atenção em tudo aquilo que a gente viveu na nossa vida. Então, a partir do momento em que você se olha, que você está buscando autoconhecimento, uma autodescoberta, você vai melhorando todas as suas ferramentas de soluções. Essa semana também a gente falou de soluções criativas, né? Se você perdeu esses programas, entra no nosso canal do YouTube, Jacir Leal, Cláudia Queiroz. A gente tem bastante conteúdo de desenvolvimento pessoal que ajuda vocês a terem mais recursos para resolver esses problemas que são comuns na vida de todo mundo, mas que muitas vezes a gente guarda, a gente só confessa para o travesseiro e acaba sofrendo, chorando calado. Vou aproveitar para dar um bom dia aqui também para Rose Perrot, que é uma grande amiga que mora nos Estados Unidos e que está acompanhando a gente. A Karina Siciliano, ela contou que ela superou o casamento, ela conseguiu resolver esse problema da vida dela e que ela casou novamente, inclusive ela tem uma netinha e que está provavelmente escutando o programa junto com ela. Isso é muito legal. A Bernadette Araújo está dizendo que ela concorda com o que a gente está dizendo aqui. A Maria Nunes está falando que é verdade. Como ela falou verdade, acredito que ela está concordando com aquilo que a gente vem dizendo aqui também. O Celso Jacon está falando que o amor é uma palavra fácil de pronunciar, difícil de entender e impossível de compreender. Ele está à procura do grande amor e que esse é o mais difícil ainda.
Mas totalmente fácil de viver, quando se vive com intencionalidade em favor do outro. Quando eu vou buscar as coisas no outro para mim, talvez não seja muito amor. Quando eu vou dar aquilo que eu tenho, então você segue aqui que eu quero daí dar o meu fechamento. Tá, então, Celso, acho que eu vou mandar um livro pro Celso, viu? Ele tá precisando de Amor, Cérebros, Escolhas. Ele tá precisando, tá? Vou dar um bom dia pro Arthur Machado, que tá assistindo aqui. E a Vanessa, nossa entrevistada, ela tá falando também que muitos de nós, da nossa geração, a gente viveu com pais em relacionamentos tóxicos, porém sem coragem de se separar. Isso é muito verdade. Precisamos ter consciência disso e administrar melhor relacionamentos e consequências, porque agora a gente está vivendo uma fase de geração de colher aquilo que os nossos pais plantaram em termos de independência, de autonomia, da mulher trabalhar e tudo mais, mas a gente vem buscando um equilíbrio nessa situação de compartilhamento de filhos. Então, se o pai tem prazer em fazer lição com o filho, de acompanhar na escola, de fazer toda essa função que até pouco tempo atrás era vista só como da mulher, a mulher também tem o prazer de sair, de trabalhar, de ver o resultado de tudo isso. A sociedade vem mudando, mas a gente não pode perder o equilíbrio dessas relações e ficar achando que o homem precisa fazer uma série de coisas que ele não tem habilidade para isso, nem vontade, e a mulher tem que ir trabalhar e tal. E também não é a dela de se descobrir independente num determinado momento da vida. Então, quando a gente aprende a enxergar o outro dentro das potencialidades que o outro tem, a gente facilita o nosso entendimento de descasamento feliz e a gente vive com um pouco mais de equilíbrio emocional. Todas essas ferramentas vocês já têm, todo mundo tem, e a gente precisa aprimorar, porque o mundo é melhor a partir de cada um de nós e a gente precisa, em determinado momento, reconhecer um chamado que a gente tem, que quando a gente está mais triste do que feliz, quando a gente está sofrendo mais do que a gente está tendo prazer naquela convivência e tudo mais, é o momento da gente batalhar pela nossa felicidade e a gente ter o equilíbrio, a saúde mental, porque existem relações que a gente não quer que acabem, porque é muito mais legal ter aquele casal convivendo junto, mas se um tá acabando com o outro, tá jogando para baixo, tá fazendo uma série de coisas que não permite que seja feliz, é o momento de repensar e de reestruturar, porém pensando antes. Eu vou fazer melhor aqui. Os 10 primeiros que entrarem na página Cláudia Queiroz Jornalista no Face, os 10 primeiros escreverem lá, eu quero livro, vão ganhar. Os 10 primeiros, ok? Combinado? A partir de já, corram agora. Não, agora termine aqui. Eu preciso falar para você o seguinte, eu preciso terminar aqui, eu até copiei, porque está no meu livro Verdade, Realidade e Insanidade, e eu queria falar para você, porque eu só vou conseguir todos os resultados com o eu bem treinado. O eu bem treinado é o meu cérebro maduro, pleno funcionamento, isto é, com o eu bem treinado, eu domino o meu pensamento. Dominando o pensamento, a emoção se acalma. Eu compreendo melhor a vida e curo minhas feridas. Não sofro mais e não faço sofrer. Esse é um aspecto muito interessante para você entender tudo que está acontecendo. Agora veja bem, acredite que nós somos feitos dessa maneira. Nós somos construídos dessa maneira. Um dia fomos criança na casa dos nossos pais, vimos brigas e problemas. Nós precisamos assumir a responsabilidade pela vida, abandonar as nossas certezas absolutas, duvidar de um pensamento que incomoda. Nós precisamos criticar cada ideia perturbadora que passa por nossa cabeça de uma maneira responsável, compreender que algo criou essa emoção que está me machucando e escolher então um pensamento melhor para mudar essa emoção. Confie em você, confie no amor, confie em Deus e agora avalie como irá se relacionar a partir de agora. Veja, tem muita coisa para falar aqui. Não cabe num programa inteiro, mas cabe na tua vida todo o nosso esforço. Então veja, amar, pedir perdão, perdoar e agradecer são instrumentos de vida, instrumentos de amor. Exatamente. Então, gente, superconsciência aí para todos os aspectos da sua vida, inclusive num descasamento que pode ter um final feliz, como a gente provou aqui que acontece. Tá? Um ótimo final de semana para vocês. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até segunda-feira. Beijo, luta com garra. Beijo.